o Boris tem um jogo atrás dele, que é um jogo também que me marcou imenso, que é o Half-Life. O Half-Life era um jogo. É um jogo de fetiche, já que estamos numa de perder a virgindade, como tu disseste no início. Isto é um jogo de fetiche. Isto é um jogo que criava um suspense que tu nunca percebias o que é que estava a acontecer. Pronto. Exato, eras um cientista que foste para um laboratório para. Eu já não me recordo bem, mas era qualquer coisa com experiências, mas às tantas aquilo começava a ser muito estranho. E o jogo acaba, bem, eu posso fazer um spoiler alert, que eu calculo que o pessoal não fala. Acabava noutro país, noutro mundo, noutro planeta. O fim do jogo. Eu não sei se era o Half-Life 1 ou Half-Life 2, mas um deles acabava noutro planeta, só para vocês verem. E o jogo era brutal. Esse jogo para mim causou-me noites de calafrio, porque era assim num ambiente sempre à noite, numa coisa assim muito sinistra. Sim, De repente uns barulhos estranhos, que tu ouvias algo e depois ias lá ver, já lá não estava ninguém, num laboratório, depois de repente falavas com uma pessoa e dizia não, está tudo bem, e tu percebes que estava tudo mal. Era assim, esse jogo para mim marcou-me imenso, porque era um suspense diferente, não era tanto ligado, também era 3D, digamos, como aos Quakes e como isso, mas era um jogo que tinha uma história diferente, mais melancólica, mais de suspense, mais pesada. E efetivamente, agora só porque vi o Half-Life, porque lembrei-me logo que essas coisas marcam uma pessoa. Isto é como ver o ET pela primeira vez. Exato. Andamos décadas a pensar naquilo, no ET, mas e o ET, depois onde pensamos, não calma, não existe. O ET é daqueles filmes para mim, o Aliens, o primeiro Aliens, o oitavo passageiro, enfim, filmes que ficam cá marcados para sempre. O Half-Life foi um jogo que para mim também ficou marcado. O Half-Life 1 já usa o pé de cabra. Exato, e ao pé de cabra. Meu, isso foi logo desde o primeiro. Pé de cabra. Foi dos primeiros jogos a usar OpenGL, também que é importante. Exato, OpenGL, que já foi uma nova geração gráfica. Nova tecnologia, que era transformação uma placa gráfica. 3D FX, que era uma super sumo. Era o topo. Exatamente. Foi o início das Nvidias e essas coisas, foi nos 3D FX e etc. Exatamente. Pá, e foi um jogo que não só chamou a atenção ao Bruno, mas também à PC Gamer, que deu 96%. Com o game, 96%. Não, esse jogo, porque não tinha muito a ver com o 3D em si, era a qualidade do jogo, era a história que estava por trás. Era a história. O que este jogo diferenciou do Doom. Exatamente. E dividiu muita gente, porque as pessoas, em relação aos jogos, são como aos clubes de futebol, têm os seus clubes. E este jogo dividiu muita gente do Doom, porquê? Porque o Doom era violência, velocidade, rapidez, tudo a correr. O Doom era talho. Half-Life era história. Ou seja, tu tinhas que fazer, tipo, ir descobrindo as coisas e tinha um enredo. O Doom não, era disparar, matar e siga para a frente. Aquilo era. E então, eu na altura comprei este jogo, que tenho mesmo original, porque era fã de FPS. Não, esse jogo pensei, fazes bem. Dizer, tenho que ter. Esse jogo era muito bom. Em jogos que marcaram em. E já que estamos a falar em jogos que marcaram, o Sporting está a ganhar 3 Vou pôr só. Eu já vi que sim, eu não disse nada. Esta palavra, ou esta Unreal, frase, bem, isso, pronto. Pronto. Unreal. Hoje em dia, isto foi a origem do que é Fortnite e o Unreal Engine e isso tudo. Foi este jogo que saiu também na mesma altura do Half-Life, um pouco depois, eu penso que tem sido um pouco depois. Pá, é um jogo que também me marcou, a mim este marcou. Brutal. Porque... Esse marcou-me porque foi o primeiro jogo a ter head, como é que se chama? Killer head, ou head killer, em que tu podias serrar a cabeça, cortar a cabeça com um headshot. Quando fazias um headshot. Esse jogo tinha um chamado headshot. Exatamente. Eles preocupavam-se com a zona em que tu matavas a pessoa. Pronto. Se tu fazias à cabeça, era um headshot, ganhavas logo mais pontos ou algo desse género. Lembra? E depois tinha uma coisa que era o disco, a serra, que tu podias atirar e que ele serrava tudo. Pronto. Enfim, era a minha imaginação dada ao limite. Tudo. Exatamente. Era é como aquela do Predador, que aquela cena que ele atira e que ele corta tudo. Pronto. Havia isso nesse jogo para fazer headshots, que era brutal. Os jogos são marcantes mesmo e por isso é que eu tive o cuidado de comprá-lo. E nós não referimos uma coisa: o Quake foi o primeiro jogo que permitiu jogar 4 jogadores em simultâneo na mesma televisão. Esquecemos de referir isso. N evoluções, aliás, ele também está ali, no 1, 2 e por trás estão também expansões. Sim. Porque. E o que é que está à direita? Desculpa lá, que eu não percebo. Aquele da direita eu não sei qual é que é. 2 jogos. Não que eu seja um colecionador, mas tudo o que é FPS, pronto. Então, Doom 3. O Doom 3, pronto. Também mais do mesmo. Evolução. Depois, a tal coisa que eu disse, que durante muitos anos fiz um editor de níveis para Doom, para Quake.
Portanto, eu até comprei o original, portanto, para vocês verem que não levava isto a sério. Não comprei a cópia pirata, comprei o original para fazer níveis e etc. E depois, um jogo que para mim foi um grande vício, não é violento. E é o o Settlers. Settlers. Pronto, também podemos. Esse conheço. É importante também falarmos sobre isto, tal como eu falei dos RPGs e falámos dos 3Ds. Isto é o tipo de jogo, jogos de estratégia, que é jogos em 3D a 45 graus, digamos, não me recordo agora do nome. Isométricos. Vamos chamar de Isométricos. Jogos isométricos que também vieram, que é um novo tipo de geração de jogos também que vieram, um novo tipo de jogos que é isometria, ou seja, nós vemos sempre o jogo em 3D e podemos fazer scroll do terreno, e depois vieram os Red, como é que se chamava? O Red Alert. Red Alert. Vieram os Red Alerts, vieram o Command and Conquer, os Age of Empires, os Settlers, que vieram 3, 4, 5, 6, 7, todos os Civilizations, que eram todos jogos dentro desta lógica, ok pessoal? Eram jogos que nós fazíamos coisas num terreno, pronto, num mundo virtual. Construímos casas, cortávamos lenha, e depois havia batalhas uns contra os outros, logicamente, mas tudo nesta forma de visualização isométrica. Pronto, ok? No início havia só um tipo de isometria, mais tarde podíamos rodar o cenário um bocadinho mais para a esquerda e para a direita para ver os Railroad Tycoons, que era também a mesma coisa, mas era para fazer caminhos de ferro, outros tipos de Tycoons. O Open TTD, que é o Open Transporter Tycoon. Transporter Tycoon. É feito. Exato. O Com jogo aviões. É espetacular e os meus putos adoram jogar aquilo. Pronto, exatamente. Andar As pessoas a carregar viam- coisas de barco, de avião. É, exatamente. eles E adoram. até o os City Railroad- Builders também, por exemplo. Havia o Um grande Railroad fã. Tycoon que era de, exatamente, Estás que era a de ver? comboios, depois o Transporter Tycoon. Exatamente. Diogo, tu tiveste ou conseguiste ver o que é que originou esse género? Porque eu, normalmente quando eu jogo um jogo hoje em dia, numa consola ou o que seja, eu tento ver, peraí, este género de jogo para ver qual é que é a origem. Porque normalmente os jogos de hoje, pá, não é ser pessimista, mas muitos deles copiam as ideias que já existiam antes. Porque já é difícil aparecerem jogos com novos conceitos. Exato. E, aliás, são mais ou menos os mesmos conceitos. Ou é 3D, ou é estratégia, ou é roleplay. Foi tudo criado naquela altura. Com todo o respeito, não quero tirar o mérito dos jogos de agora, eu acho mas que o único que nasceu se agora começares a- assim, ultimamente, foi mesmo o Battle Royale. O resto, o qual? O Battle Royale. Os Battle Pá, Royales. Agora somos nós que fazemos assim, Ah. a olhar para ti. O quê? Battle Pois, Royale? não sei o que é não, o isso. Battle Mas- Royale é apesar Deixa-me da ver à net. mecânica, a mecânica do, por exemplo, tu há bocado disseste Fortnite, por causa da mecânica ser muito Quake, o género é diferente, porque tu no Quake és ou são 4 no máximo, uns contra os outros. Os Battle Royale são uma série de jogadores dentro de um só É como o local Fortnite. a lutar uns contra os Calculo. outros. Sim, é o Até Fortnite, como é o Call of Duty. É um Fortnite. Yeah. Exatamente. Antes isso chamava-se o Last Isso- Man Standing. Era, exatamente. E agora Já chama-se existia. Battle Royale. Já existia É na quem o altura, último não está vivo é o que ganha. Sim, Mas a mas questão isso é que, por é o exemplo, princípio básico. A questão que eu quero dizer aqui, Diogo, é naquela altura, por exemplo, quando nasceu o primeiro jogo Giant Settlers, que o Borges estava a mostrar, aquilo era um novo tipo de jogo que nasceu da imaginação de alguém que pensou assim: se calhar se tivéssemos um terreno, se tivéssemos de outra maneira. Hoje em dia, tu não vês muitos jogos a criarem uma nova geração de jogos. O World of Warcraft, já havia na altura o Command and Conquer, os Fortnites, os The Last Man Standings, os jogos de Call of Duty, que hoje em dia são muito famosos. Na altura já havia o Wolfenstein 3D, Medal depois of mais Honor. tarde o Doom, o Medal of Honor, ou seja, Também joguei muito eu posso estar enganado, mas não me recordo de uma nova geração de jogos que tenha existido agora que não haja uma referência do passado dessa altura, digamos, em termos de tipo de jogo. É isso que me estou a referir, ok, Diogo? Tipo de Sim, jogo. sim. Já agora aproveitava aqui para vos dizer, estou aqui a olhar para a caixa, algumas particularidades, algumas curiosidades deste jogo. Por exemplo, na caixa vem aqui dizer que vendeu mais de 1 milhão de cópias. Okay? Naquela Parece altura. pouco. Naquela altura, Hoje em dia exato. parece pouco, mas Naquela na altura altura, caros era tudo em amigos. caixinha, 1 milhão de caixas destas. Exatamente. Não é 1 milhão de downloads. Okay? E o jogo está em Exato. português, não está? Pelo que E ao o mostraste jogo, a caixa. este aqui só vinha em inglês, porque o jogo era de origem alemã. Exato. Ok? Que era da Blue Byte, que era uma empresa alemã. Agora vou-vos dizer aqui uma particularidade das características que eram necessárias para jogar este jogo. 100 MHz, um Pentium 100 MHz, ok? Eu tinha o Pentium 90, 32 megas de RAM, uma placa gráfica com 2 megas, 2 megas, não estamos a falar de 8 GB nem 16 GB. Isso era brutal já na altura. DirectX, 250 megas de disco,
e um Windows 95 para cima, ou seja, 95, 98 ou NT, na altura não havia Exato. mais, só havia exterior. Exato. Portanto, como vocês veem, Na altura já até nasceu o sim. DirectX, estão a ver? Olhem o DirectX já a nascer aí nessa altura. E que hoje em dia eu jogo ao Microsoft Flight Simulator, o novo, uso o DirectX 11, mas naquela altura já existia o DirectX, o início do DirectX, estão a ver?